E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento. E no vídeo de Prepara Teu Coração que eu vou trazer uma coisa assombrosa. A Sombrota na capa, o mundo, ele está em choque completamente. A partida vem saindo do forno. Luiz Paulo Suppi contra, provavelmente, o norte-americano Wesley So. Rafael, por que provavelmente? Porque o Suppi enfrentou uma conta de um norte-americano, uma conta duplicada. Olha o login, Dogs of War. Agora, eu vou explicar aqui o que me leva a crer que é o Wesley So. Vejam que, traduzindo esse login, significa cães de guerra, mas ali no meio tem o SO de So. É uma pista, mas tem muito mais para ser comprovado. Porque vejam lá, na conta oficial do Wesley So, notem que o recorde de rating foi de 3.228. Isso na conta oficial. E na Dogs of War, o recorde é de 3.189. Muito próximo. Rafael, tem mais alguma pista? Com certeza. Você vem na lista de rating do chess.com. O Wesley So, ele tem o quarto maior rating dentro da plataforma. Ao passo que o Dogs of War tem 3.093 e ele deveria estar aqui na posição 33, junto com o Caruana. Mas o Dogs of War não aparece na lista. Inclusive, pode ser também o Caruana, mas ainda acho que é o Wesley So. Rafael, por que ele não tá na lista? Pouca gente sabe disso. Mas se tu tem uma conta oficial e pública e cria uma conta secundária, tu não aparece na classificação. Então isso comprova que esse jogador que o Suppi tá jogando, ele já tem uma conta oficial. E eu acho, meu palpite é que é do Wesley So. Comenta aí embaixo se tu concorda, se faz algum tipo de sentido. Ou, Rafael, olha, tu tá ficando meio maluco. Claro que a internet pode até tirar um pouco da nossa sanidade. Mas não muito, não muito. Vejam lá, eu ainda tô muito certo da cabeça. Comenta aí se tu concorda ou não. E claro, antes de fazer um agradecimento, porque ontem eu tinha prometido que todo mundo que desse e comentasse do likezão, eu daria o meu coração de volta. Foi isso que eu fiz. Vejam lá, é coração que não acaba mais. Eu fui dando ali pra todo mundo e foi uma verdadeira maravilha, um engajamento fora de série. Nós conseguimos um dos recordes também recentes do canal de 5,6 mil likes em apenas 8 horas. Isso é um número muito acima da nossa média normal. E mais de 550 comentários também nessas primeiras 8 horas. Agradecemos muito por isso. Sigam dando que o canal, ele segue crescendo e nós agradecemos muito. Agora, Rafael, sem lorota, homem, vamos direto à partida espetacular agora! Chegou a grande oportunidade para quem quer aprender xadrez. As matrículas da comunidade Suppi Alboredo estão abertas. Essa é a primeira turma do ano e uma oportunidade de ouro para aprender xadrez de uma forma dinâmica, didática. Eu sou aluno da comunidade e indico porque realmente é um conteúdo de muita qualidade. Mas, Rafael, eu sou um jogador iniciante. A comunidade também é para mim? Claro e com certeza. O objetivo é ensinar xadrez. Conceitos importantes para que tu possa aprender e evoluir da forma correta e desde o início. Além de ter acesso a todo o método de treinamento do Suppi e da Júlia, tu ainda vai ter acesso a aulas, criando teu repertório de pretas, de brancas, cursos de Siciliana Dragão, derrotando as sicilianas, derrotando a francesa, como se preparar para torneios, tudo que o Suppi aprendeu com o Dvoretic, erros que impedem a tua evolução no xadrez e muito mais. E tu vai ter acesso também aos novos conteúdos que vão ser criados nesse primeiro semestre, como abertura catalã, finais que todos os jogadores devem conhecer, cursos de anti-sicilianas, como melhorar a estratégia e, novamente, muito mais. E para fazer a tua matrícula, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tu entra no grupo do WhatsApp, que no dia 27 de janeiro, tu vai receber lá a oferta para fazer a tua matrícula na comunidade. Não fica de fora dessa, que isso não pode ser mal, jamais. Uhul! E de brancas, e o Brasil vai com ele, Luiz Paulo Suppi, contra o suposto Wesley So. E o Suppi já largou, foi a bomba. Equatrino, favorito de Eita lá, uma Caro-Kann. É isso que vai ser jogado nessa partida assustadora. E notem que o Suppi entra variante das trocas e joga com C4, que é conhecido pela teoria como o ataque Panov. Isso é pau e pedra e muito teórico. Bom, seguiram com os normais, passam os cavalos pro jogo. E6 aqui é o lance mais natural, mas não foi o que foi jogado. G6 foi a escolha do norte-americano, um lance também que já foi jogado várias vezes, não tanto quanto o E6, mas uma posição bem sólida. E o Suppi aqui ele troca em D5. Rafael, eu não consigo entender. Por que que o Suppi isola
o peão dele. Bom, tu pode olhar como um peão isolado, mas tem uma vantagem aqui para as brancas. Qual? Os bispos ganham muita mobilidade. Olha lá, o peão não tá mais em C4, o bispo de F1 tá com uma diagonal muito mais comprida. Então, é uma concessão por um lado, para ter uma vantagem pelo outro. Bom, nesse momento foi jogado o cavalo F3, agora bispo G7 natural, vem um toque, uma pressão no cavalo de D5, se tu tomar aqui, tu reagrupa a minha estrutura, então o cavalo B6 foi jogado ali um ataque no bispeto, bispo B3 e aqui o mais normal do mundo. Rock and roll e a primeira ameaça da partida. Pode surgir agora a ideia do desvio da dama para pegar o peão central. Ainda é confuso, porque o peão de B7 também estaria caindo, mas não foi o que o Sup permitiu as pretas fazerem. Ele jogou D5, dizendo que ele quer manter esse peão na partida. E vejam que é um lance muito interessante, porque ele tira a casa natural de desenvolvimento do cavalo por C6. Então manteve o peão vivo. Segue o desenvolvimento, o cavalo D7 é um lance bem natural, o Sup dá um toque no bispo e as pretas abrem mão do par de bispo. Vamos chegar no momento mais importante da partida, porque segue dentro da normalidade da abertura, ó lá, o norte-americano traz a torre para a coluna aberta e agora o Sup segura o peão um pouco mais e cavalo C5 com a ideia de pegar esse bispo. Bom, aqui as brancas não devem ficar perdendo muito tempo, se tu tomar o bispo, pois tomou, tu ainda precisa desenvolver, não pode ficar para trás. E foi isso que o Sup fez, ele jogou bispo G5, que traz também uma ameaça, que as pretas têm que ficar atentas no detalhe. Qual ameaça, Rafael? D6. Olha que interessante, porque tu tá cravado com esse peão, tu não pode tomar, e se eu jogo D6, tu também não pode tomar de dama, porque a torre tá apoiando. Então D6, uma ameaça terrível. Tanto que o norte-americano aqui, ele reagiu, olha lá, ele quer tirar o bispo dessa diagonal, o Sup aqui passou o bispo pra casa de F4, o bispo ainda tá ativo, pode ter a ideia de empurrar esse peão mais uma vez, e dama D7 foi jogado. E aqui, claro, D6 é um lance possível, mas o Sup, ele começa a pressionar também com outras ideias. Ele joga dama E3, de olho no peão de H6. Por quê? O lance mais natural do mundo aqui é rei H7. E aí sim o Sup pode preparar o D6 dele, tentando abrir essa posição. É provável que as pretas mantenham a posição fechada, mas aqui o norte-americano não permitiu esse tempo. Ele jogou o lance G5, que não pode passar despercebido. Tu consegue defender o D6, porém, vejam que tu tá deixando o teu rei muito mais vulnerável, e o Sup vai tentar tirar alguma vantagem disso. Ele joga o lance bispo E5. Rafael, qual a ideia de um lance como esse? Por que trocar os bispos? Porque o bispo de G7 é o zagueiro do rei das pretas. Vejam que os cavalos estão todos lá no flanco da dama. Então o rei fica meio sozinho, meio deserto ali na volta dele. Isso vai acontecer. Veio a troca. E agora, esse rei tá exposto, a estrutura de peões está muito avançada, isso é perigoso, e claro que o norte-americano aqui propõe a troca das damas. Vocês vão ver o alto nível desse jogador de pretos. Eu quero mostrar isso dentro do detalhe, não é qualquer jogador. Claro que a troca das damas aqui não é boa pro Sup, porque o rei tá vulnerável, então eu não quero trocar, eu quero manter as damas e atenção. Então ele joga dama D4, mantendo o jogo, e aqui, claro, olha o lance do norte-americano. Ele começa a trazer um zagueiro pra esse rei, antes que seja tarde demais. E aqui vai começar a magia dessa partida, porque o Sup joga o lance H4. A ideia tá aos gritos. Ele quer estourar mais ainda as proteções do rei das pretas. E de novo o norte-americano propõe a troca das damas, agora quase recusável, porque ele pode trazer a ideia também de tomar o peão de H4, embora é super perigoso expondo o rei. Mas aqui, olha o lance que o Sup jogou. Ele tomou em G5. E esse é o primeiro momento que, quando eu tava analisando a partida, me gerou mais dúvida. Por que o Sup permitiu a troca das damas, vejam lá? Porque agora ele retoma em G5. E qual é a compensação que o Sup tava vendo aqui? Prepara o teu coração, porque aqui vem coisas assustadoras chegando. O Sup permitiu, claro, a troca das damas para jogar por essa iniciativa, com as torres e o peão muito avançado em G5. Quando eu tava olhando ainda pela primeira vez, eu ainda tinha muita dúvida, porque aqui o norte-americano jogou o lance mais natural do mundo, que é F6. E agora? Pô, deixou trocar as damas e não conseguiu muita coisa. Será? O Sup jogou F4. E a partir daqui, tudo segue dentro de uma lógica extremamente refinada e muito assustadora, como tu vai ver, porque ele ameaça tomar em G5. Inclusive, parece que não existe defesa pra isso. Mas olha o lance que jogou esse jogador de pretas. Esse lance aqui é o da máquina. Um lance muito difícil de ser encontrado, o que reforça pra mim a questão
de ser um jogador de elite, porque é muito difícil encontrar um lance como rei F7, porque vejam que parece que o peão tá sendo dado. O sup aqui, ele tomou em G5 e agora tu entende a ideia do norte-americano pra não perder o peão. Olha que extraordinário. Tu não pode tomar em F6 se não cai a torre em G4 e também as pretas estão ameaçando tomar e recuperar o peão ali em G5. Rafael, realmente, rei F7 é uma ideia muito fina. Agora, o sup, ele tem que criar algum plano, alguma ideia pra tentar manter essa vantagem de um peão que ele tem aqui. Não pode deixar as pretas fazerem o que querem. E o sup encontrou uma forma de manter mais um lance. O peão, ele joga a torre F1. Vejam lá, cravou o peão. Tu não pode tomar de torre, senão o retome e o peão de F tá cravado. Então encontrou uma forma de sobreviver com um peão a mais por mais um lance. Só que aqui, o norte-americano joga cavalo E5. Olha lá, ele toca essa torre, manda o cavalo pra cima. E aqui, claro, o sup jogou torre G3, mantendo a tomada das pretas do peão de G5. Se tu tomar, tu perde a torre. Só que agora vem outro lance. Parece muito fino. Torre G7. Vejam que o sup não pode tomar em F6 porque a torre tá caindo. Então essa foi a ideia do cavalo E5, mais uma ideia muito fina. E esse lance torre G7 é um lance misterioso, intrigante. O que ele tá querendo? Ele quer dobrar aqui e realmente tomar o peão de G5 de novo. Não parece que existe uma forma das brancas manterem esse peão a mais. Ele vai dobrar e esse peão vai cair. Eu nunca posso tomar em F6 porque senão perco a torre em G3. Agora, mais uma vez o sup encontrou uma ideia aqui que não tem outra forma de definir senão arte e brilhantismo do xadrez. O sup encontrou um jeito de não deixar esse plano das pretas funcionar e tomar o peão. Ele jogou bispo D1, que eu boto como brilhante. A máquina não vai dizer que é. Já adianto lá no relatório. Mas isso aqui, tenta entender a ideia desse lance. Porque esse é o brilhantismo do xadrez. Esse lance é pra defender o peão de G5. Rafael, lorota! O que foi que o norte-americano jogou? Ele seguiu no plano dele. Ele ameaçou tomar em G5. Parece que agora o peão vai cair. Parece que não tem formas de defender. Tu não pode tomar se não perde a torre. E no próximo eu tomo aqui. Tu toma lá. Torre toma G5 e nada. Recupera o peão. E aqui é que tu entende a genialidade do bispo D1. Porque o sup encontrou uma forma de segurar o peão. Olha que inacreditável. Ele jogou o lance B4. Rafael, tudo bem. Atacou o cavalo. Qual a ideia? Quando o cavalo sai, vejam que as brancas ganham o controle da casa de E4 que tu não tinha antes. Então o sup voltou o cavalo para dar mobilidade pro peão, tirar o cavalo que segurava E4. E quando o cavalo D7, aqui o sup jogou cavalo E4. Ele defendeu o peão. Isso aqui, pois se não é arte, o que será? Bota nos comentários. Tô curioso pra saber, comenta. É coisa inacreditável, não é? Olha lá, tu não pode tomar porque tá cravado e tu não pode tomar de torre porque o meu cavalo agora controla aqui. De novo, o norte-americano jogou um lance muito lógico. Rei E8. Claro, ele sai da cravada e prepara pra tomar o peãozinho de G5. E agora sim, parece que aqui não tem defesa, porque tu segue não podendo tomar em F6. Se não cai material, tu tá perdendo aqui em G3. E de novo, as brancas precisam de uma forma de tentar salvar o peão. E de novo, o sup encontrou uma forma de punir. Ele jogou torre C3. Rafael, mas aqui caiu o peão. Como assim torre C3? O que foi jogado? Rei D8 foi jogado. Mas por que ele não pode tomar? Eu tomaria. Exato. E se tu tomar, tu leva mate. Olha lá. O rei tá trancado. Porque quando tu toma e recupera o peão, tu abre a coluna F e a minha torre bloqueia a fuga do teu rei. É ou não é? É de arrepiar. Vejam a lógica do xadrez. Ela está diante dos teus olhos. Coisa inacreditável o que tá acontecendo aqui. Bom, torre C3 leva um ponto de exclamação porque ameaçou mate. Claro que o norte-americano ele viu, ele defendeu a entrada em C8, reforçando que ele vai tomar o peão de G5. E aqui o sup jogou D6, de novo. Lance muito fino e que gera alguns mistérios, porque tá caindo o peãozinho de G5, parece que as pretas vão conseguir recuperar. O que foi jogado? O jogador de pretas preferiu tomar em D6. Agora, Rafael, por que não pode tomar esse peão de... Tu até pode, mas de novo tu te complica, porque tu leva bispo B3, olha o bispo voltando pro jogo. E quando essa torre sai da ameaça, F8 é a casa mais natural, o lance da máquina, eu posso simplesmente trocar, e agora eu jogo torre C7.
Tu pega o peão de volta por um momento, mas tu vai perder todos os outros do flanco da dama. E vejam que tu não pode tomar aqui, que senão a torre tá caindo. Então, não passa de uma recuperada de peão provisória, porque vai cair todos os outros peões no flanco da dama. Então, tudo muito perfeito. Bom, D6. Fino lance para apoiar a torre na sétima. Essa é a ideia. Então, aqui de novo, o norte-americano viu, ele tomou para não deixar essa infiltração da torre, e aqui o Sup jogou bispo B3 atacando a torre, torre F8 é o mais natural, e agora realmente parece que vai acabar caindo esse peão. Só que aqui o Sup tomou em F6, e ele segue com um peão a mais. É incrível! Segue com um peão a mais. O peão tá a 2 da promoção, tá atacando essa torre, só que agora vem torre G4, e de novo, parece que aqui as pretas conseguem recuperar porque ameaça teu cavalo. Se o teu cavalo sai, tu perde agora o peão de F6, e tá tudo igual. Vai cair o peão, Rafael. Aqui não parece ter muita saída. O que jogar, né, numa posição como essa? O Sup jogou torre de FC1, sacrificando o cavalo. É de arrepiar. Sacrificando o cavalo. O que foi jogado pelo jogador de pretas, cavalo B6. Agora, Rafael, por que ele não toma essa peça? Porque tu leva mate. Então o peão que o Sup tinha mais, tira a casa de fuga do rei. Tu leva mates com tomates no tabuleiro. Tudo é terrível. Então, cavalo B6 segurando a casa de C8, agora parece um problema, porque se o cavalo sai, de fato, eu recupero esse peãozinho depois de muito tempo, parece que as pretas conseguem se reorganizar. Mas aqui vem o último lance dessa partida. O Sup joga bispo E6 atacando a torre, sacrificando o cavalo, e nesse momento o norte-americano, em choque, abandonou essa partida. Completamente espetacular o que a gente acabou de ver aqui. E isso numa partida relâmpago. Muita gente diz, Rafael, não dá pra aprender xadrez numa partida de blitz. É o quê? Dá, e dá muito. Aqui a gente entende a lógica por trás dos lances. Vejam lá. E por que ele abandonou? Porque a torre, o mate. Claro, se tu tomar esse cavalo, tu vai levar mates com tomates no tabuleiro. E olha o peão de F6 segurando a fuga do rei. Isso é incrível! E tá no ar a precisão desta peleja assustadora. O Sup jogando como uma máquina terrível, próximo de 95%, o lance brilhante. O último lance da partida, bispo em E6, e aqui, a gafe, segundo o relatório das pretas, torre G7. Mas é importante destacar que aqui as brancas já tinham vantagem decisiva, 2,5 pontos de vantagem, e a gente viu que o plano das pretas era bom, e era muito difícil a continuação para as brancas. O Sup encontrou dentro do detalhe. É coisa de encher o coração brasileiro de orgulho. Se tu gostou da notícia, da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos!